Muy buenas tardes y bienvenidos, querida comunidad del Instituto de Permacultura Nalún y el Ecocentro Madre Selva. Muy bienvenidos sean todos ustedes, toda nuestra audiencia, toda nuestra comunidad, a esta nueva masterclass en este sábado, en esta tardecita, en la que vamos a ofrecerle un nuevo contenido. Y bueno, como ya seguramente muchos de ustedes lo vieron el día miércoles, en el en vivo, donde nos estaba brindando un adelanto. Estamos aquí con nuestro querido Ricardo Scalco. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Tudo bem por aqui? Espero que você esteja bem também e que o pessoal que está nos acompanhando aí também esteja contente aí com essa live que a gente vai fazer, essa masterclass sobre um tema bem interessante dentro da bioconstrução. Correcto, muy bien. Seguramente se van a ir uniendo ya las personas que vayan recibiendo el mensajito y ya en todo caso les damos la cordial bienvenida con anticipación a todos los que vean también esta grabación. Muy bien, entonces hacemos la presentación. Tenemos, como les decíamos, desde Brasil a Ricardo Scalco, bioconstructor, y su proyecto Construcción Guaraciaba SC, quienes inician su proyecto en el 2012 en un camino que siempre ha estado orientado hacia la sustentabilidad y la regeneración, basados en los conocimientos de la permacultura, desarrollando actividades educativas, turísticas y ambientales, y cuyo propósito es difundir el conocimiento de la bioconstrucción y compartir sus experiencias. Hoy nos trae como tema de exposición hiperadobe, eficiencia y velocidad constructiva. En esta masterclass, Ricardo nos comparte estos conocimientos y cómo ha desarrollado su labor a través de su conocimiento y prácticas en diferentes proyectos y regiones de Brasil. Su visión de esta práctica a lo largo de varios años y nos expondrá su experiencia en la siguiente presentación. Muy bien, querido Ricardo, entonces te dejo para que nos compartas tu presentación y aquí quedamos atentos a cualquier duda, consulta que quieran hacer la audiencia. Aquí estamos atentos para resolverlo. Adelante, querido. Obrigado, Gisela. Vamos lá então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, aqui. Ok. Ok, né? Tudo bem aí, Gisela? Todo bien, se ve muy bien, se oye muy bien. Perfeito. Muito bem, pessoal. Então, a ideia hoje é trazer um pouquinho sobre a técnica do hiperadobe, que é uma técnica de terra ensacada. É uma técnica que eu foquei um pouquinho em características que eu considero importantes dentro dessa forma de construção, que é a questão da eficiência. Quando fala-se em eficiência, a gente não fala em eficiência estrita, né, mas uma eficiência mais ampla na questão, principalmente que se refere a questões térmicas, acústicas e estruturais, né? Então, ela tem uma eficiência interessante nesses aspectos e também uma velocidade de construção que a gente considera, assim, bastante alta frente às outras diversas técnicas de construção com terra, né? É uma técnica que, se for comparada com as técnicas que a gente mais conhece dentro da bioconstrução, como, por exemplo, o tijolo de adobe, a taipa de pilão, o cobre, dentre outras, ela é muito mais recente, essa técnica, muito mais nova e vem se desenvolvendo numa velocidade muito grande. Então, muitas pessoas estão se tornando adeptas dessa técnica por vários motivos também, além dos que eu estarei trazendo aqui. Um deles é a questão também da flexibilidade dessa técnica para fazer construções curvas, vamos dizer assim, não construções planas, né? Então, aqui, como eu trouxe na primeira foto, aqui a gente tem uma característica muito interessante, que é de trabalhar em vários formatos de construção, né? Então, você tem uma diversidade muito grande de formas de
de utilização dessa técnica. Começando um pouquinho sobre a questão histórica, vou trazer um pouquinho dessa parte que eu creio que seja fundamental para a gente relacionar sobre o HyperAdobe. Não tem como falar em HyperAdobe sem falar no SuperAdobe e, antes disso, falar da pessoa que desenvolveu o SuperAdobe no mundo, né? O arquiteto iraniano Nader Khalili foi a pessoa que conseguiu conceber essa técnica para construção de casas, né? Isso acontece na década de 80, mais precisamente no ano de 1984, e esse método, ele, do SuperAdobe, né, que é irmão, vamos dizer, é o irmão mais velho do HyperAdobe, quem chegou antes, né, mas que não muda em absolutamente quase nada na característica, porém, ele se inspirou nesse tipo de construção justamente nas condições de vida que ele vivenciava, né? E ele se inspirou também nas questões de guerra, né? Do pós-guerra, com a questão das trincheiras militares para contenção e para proteção também, e a partir disso ele foi desenvolver esse tipo de tecnologia para habitações. Num primeiro momento, utilizando sacos de ráfia, a gente chama, não sei como é que se chama em espanhol, mas saco de ráfia é esse saco de polietileno que vocês conseguem ver na imagem, é um saco fechado, e o empilhamento com compactação fiada após fiada, dando forma a diversos estilos de casas, né? Com o passar do tempo, eles também conseguiram desenvolver as bobinas, ou seja, em vez de ser um saco normal, um saco pequeno, foi feito, então, as bobinas que têm metragens mais extensas, né? Hoje, no mercado, a gente encontra bobinas para o SuperAdobe de tamanhos variados, mas que, em média, tem cerca de 400 ou 500 metros de comprimento, e a partir dessas bobinas, a gente consegue desenvolver a construção do SuperAdobe. Ele já, na época, comprovou a questão da alta resistência para impactos e para terremotos, né? Tornando, sim, uma alternativa muito sustentável para construções, principalmente em regiões que sofrem com abalos sísmicos, né? Aqui na América do Sul, a gente tem alguns países que têm maior frequência dessas questões de abalo, como, por exemplo, o Chile, né? E, inclusive, no Chile existem estudos também voltados para esse tipo de situação, onde são comparadas a eficiência das construções convencionais de tijolo e cimento frente às construções sustentáveis com solo, né? E uma das que apresenta melhor resultado, assim, nesses estudos são justamente as construções com solo e especificamente as construções de SuperAdobe e de HyperAdobe são as que melhor se destacam para esse tipo de situação, né? Seguindo aqui, eu trouxe mais algumas imagens do HyperAdobe, uma técnica, do SuperAdobe, uma técnica que, diferente do HyperAdobe, ela tem a embalagem, onde a gente deposita o solo, é uma embalagem totalmente vedada, a gente não consegue enxergar o material que está dentro, né, o solo. E por conta dessas questões, vocês podem ver na foto à direita inferior, que é necessário a utilização de arame farpados. Esses arames farpados, como as pessoas aqui estão instalando né, em cima da fiada que já está posta e compactada, ele tem a função de juntar as fiadas, as duas camadas, para que não haja um deslizamento, para que não haja uma situação onde as paredes possam estar sendo movidas micro ou de forma macro, assim, né? Até para situações mais graves que podem acontecer se não tiver a utilização desse tipo de estrutura de arame farpado. Então, costumeiramente, se usa um fio de arame farpado a cada fiada. E ele é muito, muito imprescindível para o SuperAdobe, que é esse tipo de saco fechado aqui, que o Nader Khalili estudou num primeiro momento, né? Além disso,
Essa técnica do superadobe, ela se diferencia porque quando você vai fazer o reboco natural sobre esse tipo de parede, a gente precisa expor a terra que está compactada dentro do saco de plástico, né? E nesse processo a gente precisa queimar as laterais das paredes com maçarico, com lança-chamas, para expor esse solo compactado e aí sim fazer a aplicação dos rebocos. O reboco tem uma dificuldade muito grande de se afixar nesse tipo de parede lisa, né? Paredes de plástico não são as mais adequadas para que o nosso material natural se conecte, né? Então, é necessário esses dois processos no momento de construção do superadobe, né? E justamente por conta dessa característica do superadobe, houve um avanço tecnológico, vamos dizer assim, né, que a gente pode chamar de embalagens, única e exclusivamente, né? A gente fala nesse tom porque as pessoas que trabalham com o superadobe, né, sentiram essa necessidade e inclusive, essa mudança do saco, da embalagem que contém o material, a terra ensacada, ela foi desenvolvida na década de 90 e foi feita por um engenheiro civil, um brasileiro que, a partir dos sacos de batata, ou sacos de fruta que a gente tem aqui no Brasil, que é uma malha aberta, ele fez alguns testes com esses materiais e percebeu que na utilização desse tipo de saco diferente, até vou passar aqui para vocês verem a próxima transparência. Aqui na foto inferior, a gente consegue ver essa mudança de embalagem, né? Ele percebeu, então, que nesse caso existem a diferença muito grande em relação ao super adobe, que é a não necessidade do arame farpado e nem a necessidade de se queimar as bordas, as laterais das construções para rebocagem, porque esse tipo de embalagem que nós estamos vendo aqui, essa embalagem azul, chamada de saco de Rachel, ela permite a conexão entre as fiadas e não necessitando mais a utilização do arame farpado e também eliminando a necessidade da queima das laterais para fazer a rebocagem na parede. E eu aproveito já para entrar nesse assunto do hiperadobe, né, trazendo justamente os materiais que a gente costuma utilizar para fazer esse tipo de técnica de bioconstrução. Sempre a gente vai buscar, como está aqui, a terra areno-argilosa. Então, interessante para esse tipo de técnica do hiperadobe e do superadobe é um solo menos argiloso e mais arenoso, né? Porque é uma técnica que demanda de uma mistura bastante seca, vamos dizer assim. Ela tem menos umidade do que as misturas que a gente costuma fazer para tijolo de adobe, para o cobre, para o pau a pique, enfim, para outras técnicas que a gente faz transforma o material pastoso, né? Esse já é um material seco. Também dá para ver um pouquinho na foto superior esquerda que o pessoal está fazendo a mistura manualmente aqui desse material, né? Então, nesse caso da foto superior esquerda, a gente percebe aqui que a umidade do material é muito baixa. Pela própria foto a gente percebe. E na foto superior direita, a gente tem aqui, até coloquei, teste do sargento, hiperadobe e taipa de pilão, ou superadobe também. A gente faz um teste para verificação de umidade dessa terra arenosa que vai dentro do saco de Rachel. Esse teste é muito simplificado e aqui nessa foto a gente pode ter uma noção de como é que ele funciona. A gente pega um punhado de solo, coloca na mão, faz um aperto grande dentro da própria mão, abre esse material, estende ele na frente dos dedos e com o polegar a gente aperta essa massa de solo aglutinado e no momento que a gente aperta com o polegar, ele deve se partir em 3, 4, no máximo 5 pedaços, né? Quando ele se parte e se esfarela na nossa mão,
é porque a umidade ainda está muito baixa, deve ser umedecido. Quando esse material, ao ser apertado, ele gera, se escorrer água entre os dedos, por exemplo, nós já passamos por demais da umidade, já colocamos muita água nessa massa. Ou se quando você aperta e abrir na sua mão, o solo que sobra colado em sua mão é muito grande, também é um indicativo de umidade excessiva. Então, uma das questões que eu considero mais importantes dentro da técnica do hiperadobe é justamente a umidade que a gente vai colocar na nossa massa para compactação. Então, tem que fazer esse teste lá no nosso encontro, que vai acontecer em setembro, no Ecos da Terra. A gente vai estar trabalhando também esses detalhes aí para as pessoas, de forma presencial, terem essa experiência e também saberem qual é o ponto adequado para a gente fazer a embalagem e a compactação do hiperadobe. Bom, aqui também tem sobre os sacos de malha de racho, né? Diferente do polipropileno, ele permite maior aderência entre as camadas. Então, tá aí o grande diferencial do hiperadobe para o superadobe, né? Ele também auxilia na questão das estabilizações da fiada, né? Porque ele traz resistência, suporte de compactação e impede que as fiadas deslizem uma sobre a outra. Isso é muito interessante e elimina um custo, que é o custo do arame farpado e também o custo de queima das laterais para a rebocagem. Também, pessoal, a gente fala muito da questão dos estabilizantes, né? De materiais que podem ser agregados nessa nossa mistura. Então, a gente considera, então, como eu coloquei antes, terra areno-argilosa, então mais arenoso do que argiloso. E, para algumas situações, a gente pode estar adicionando esses estabilizantes, como, por exemplo, o cimento e o cal. Eles trazem mais resistência à compressão. Então, em casos de compressão muito excessiva, por exemplo, vou fazer minha casa e vou utilizar um telhado verde, um teto verde. É interessantíssimo você fazer uma avaliação e talvez, né, e dependendo da situação, fazer a utilização desse tipo de estabilizante, né? Numa construção com cobertura normal, por exemplo, um telhado metálico ou um telhado cimentício, como geralmente a gente utiliza, ou também um telhado de cerâmica, o peso não é um problema tão grandioso para essas estruturas, por isso não seria necessário a estabilização com cal ou cimento. Mas em situações de peso mais excessivo ou casas com 2 pavimentos, é interessante a gente fazer a avaliação para a utilização do cimento ou cal dentro dessa nossa mistura. E aí esse volume de cimento ou de cal que a gente vai colocar dentro da nossa mistura para compactar o hiperadobe, ele também é muito importante, porque a gente tem um limite, né? Tem uma quantia que é mínima e uma quantia que é máxima dentro da bioconstrução, para que a gente não perca a principal função de uma bioconstrução, que é justamente as trocas de vapores que acontecem através das nossas paredes. Por exemplo, vou colocar cimento para estruturar minha parede de hiperadobe porque eu quero fazer meu telhado verde, ou seja, vou ter muita carga do meu telhado sobre as paredes. Muito bem. Para isso, eu tenho um percentual sobre o volume que varia de 6 a 12% de cimento ou de cal. A gente não pode atravessar essas fronteiras, nem ficar abaixo de 6, porque aí você não vai ter um efeito estruturante do cimento na nossa mistura, e nem passar de 12%, porque aí nós estamos atravessando uma fronteira que vai começar a impedir as trocas de vapores através das nossas paredes. E aí a gente perde uma característica excepcional, que é justamente a característica de troca de umidade entre o interno e o externo de uma habitação. Então, o que a gente fala?
trabalhar dentro desse patamar, de 6 a 12%. Eu, particularmente, costumo trabalhar com 10% de cimento, né? Então, é bem interessante a gente frisar isso. Seguindo aqui as apresentações, quero trazer mais detalhes aqui para vocês. Métodos construtivos. Então, dentro dessa questão, obviamente, a gente tem os métodos construtivos, eles nos trazem, antes de tudo, a questão do nivelamento e compactação da base. Como é uma técnica de compressão, que a gente vai fazer o apiloamento, nós vamos, com o pilão, compactar cada fiada de hiperadobe, a gente precisa, obviamente, ter uma fundação que suporte essa pressão que nós estaremos fazendo com as fiadas. Pensando nisso, a gente trabalha sempre com segurança redobrada nesses casos. Então, a gente precisa ter um cuidado extremo para que as fundações suportem esse tipo de compressão. É importante fazer uma avaliação do solo, mas também fazer as fundações, sejam elas de concreto ou fundações de pedras, que são geralmente as fundações que a gente chama de fundação seca, fundação que não vai receber cimento, né? Não vai receber cimento ciclópico, essa mistura de cimento com outros agregados. Então, você pode trabalhar com esses dois tipos de fundação, e é interessante sempre a gente fazer uma fundação que dê suporte e também que esteja acima do nível do solo. Nessa foto aqui, na base aqui da apresentação, a gente tem uma visão interna da obra, né? A gente não consegue estar vendo para o lado de fora, nós estamos vendo por dentro da casa, da habitação. Aqui, a pessoa dona do projeto, ela vai colocar o piso na altura da fundação. Porém, para o lado de fora, né, a gente percebe que nessa obra aqui, eles tiveram cuidado de subir cerca de 40 centímetros acima do solo essa fundação de concreto, para daí sim iniciar as paredes de hiperadobe. Isso também é um detalhe importante, né? Porque no processo dos intempéries de chuva, né, das goteiras do telhado, sempre existe a possibilidade de umedecer as paredes de terra, né? E a gente sabe que isso é algo que não pode acontecer dentro da bioconstrução. Então, é importante sempre trabalhar com fundações elevadas, 40 centímetros acima do solo, para toda e qualquer bioconstrução que a gente vai fazer, independente da técnica. E exclusivamente na técnica do hiperadobe, do superadobe, da taipa de pilão, a gente trabalha com uma fundação ainda um pouco mais robusta, né? Porque nós estaremos fazendo uma compactação artificial com o pilão, e isso requer uma fundação mais robusta, né? Como eu coloquei antes, a questão do preenchimento dos sacos, ele é com terra umedecida e inserida nos sacos de malha de Rachel. Aqui a gente pode ver um pequeno detalhe, depois eu também vou trazer mais fotos, né, para a gente ilustrar um pouco melhor essa tecnologia de construção, mas aqui a gente pode ver brevemente que nós temos o saco de hiperadobe sendo completamente preenchido, e aí a gente está utilizando um sistema com tubo de PVC, um tubo de polipropileno, acho que é o nome desse plástico aí, mas depois a gente fala um pouquinho mais também. E sempre que a gente finaliza essa fiada, em cima da fiada compactada, a gente compacta ela e segue a construção nessa sequência. Vou trazer mais uma apresentação aqui para vocês. Aqui eu trouxe um vídeo, vamos ver se está tudo ok. Conseguem ouvir, pessoal? Gisela, por favor, me avise se está tudo ok com o som. Sí, bueno, se me generaba una consulta en esta parte, viendo las imágenes. Sin duda, todas estas técnicas naturales que tienen digamos, ese desarrollo tan, digamos, conectado con los procesos, algunas veces he visto que, por ejemplo, suelen usar algún tipo de alambre en el medio de digamos, de lo que van ya colocando del material. Me imagino yo como una especie de soporte adicional. ¿Por qué no siempre es necesario ponerlo o es una opción simplemente por
por elección del constructor. Dentro da técnica do HiperAdobe, não sei se eu entendi bem tua pergunta, mas eu vou respondendo, se não estiver de acordo, você me fala. Mas na técnica do HiperAdobe, vocês podem ver que o material aqui nessa foto de base, aqui a gente consegue perceber esse detalhe, de que as fiadas, elas permitem a conexão entre elas, né? Porque o plástico, ele não é totalmente fechado, ele é uma tela. Então, o solo que está na fiada da base vai permitir que o solo que está sendo colocado na fiada superior, a partir da compactação com o pilão, eles se conectem, tornando desnecessário a presença do arame, do arame farpado entre as fiadas, né? Então, a gente sempre constrói o HiperAdobe sem a presença do arame farpado, porque ele se torna desnecessário justamente por conta dessa conexão entre as duas fiadas, né? Então, sempre que há uma sequência de trabalho, fiada após fiada, a gente consegue fazer com que esses materiais se conectem e deem estabilidade para as paredes. Ou seja, não vai haver deslizamento entre as fiadas, porque houve uma conexão real entre elas, né? E é justamente essa grande diferença do HiperAdobe para o SuperAdobe, o tipo de embalagem. Da mesma forma, Gisela, a gente vai ter a possibilidade de fazer a conexão dos rebocos nesse tipo de embalagem. Ela vai permitir que a gente reboque essa superfície sem nenhum problema de desplacar esse reboco, dele cair depois de um tempo, porque ele consegue se engatar dentro do solo que está dentro da embalagem. Então, é realmente assim bem interessante, né? Na próxima transparência, eu vou estar mostrando um pouquinho da compactação que é feita no HiperAdobe. Espero que vocês consigam ver, é um vídeo bem rápido e a gente depois comenta um pouquinho. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Sim. Então aí eu trouxe um pouquinho sobre a questão da compactação para as pessoas entenderem um pouquinho como é que a gente faz esse processo, né? Que é um processo extremamente importante, né? Saber o ponto ideal de compactação. A gente sempre se baseia pelo som, né? A gente nunca vai conseguir fazer uma avaliação, digamos que exclusivamente ao toque, né? Ou pelo próprio pilão. A gente consegue muito pelo som que é emitido na hora da compactação. Ele parte de um som grave, um som de bater em material fofo, para um som que vai deixando esse grave e vai partindo para um som mais agudo, um som mais metálico, que é o momento de compactação adequada e ideal para o HiperAdobe.
esse também é uma questão que a gente vai trabalhar lá no nosso encontro em setembro, né? Então, as pessoas que estarão por lá vão poder compactar as fiadas, vão poder sentir no toque, vão poder ouvir qual é o som que é emitido ao momento da compactação ideal. Também os tipos de pilão que a gente pode estar utilizando, né? Quais são as formas de se construir o próprio pilão. No caso aqui, a gente adaptou um pilão metálico, mas geralmente a gente faz pilões de madeira, né? Eu vou estar levando os meus materiais aí no nosso encontro em setembro, para a gente também conhecer as possibilidades construtivas, né? Não precisa ser especificamente de metal, pode ser de madeira, que eu gosto muito de trabalhar. A questão também do peso, da ergonomia e também o detalhe de se trabalhar em cima da linha de construção. Isso facilita muito o processo de compactação, né? Você trabalhar em cima da sua linha de construção te permite uma ergonomia, uma forma de compactar que não cansa, que você consegue fazer muitas fiadas por dia ininterruptamente sem causar danos, transtornos físicos, né? Isso também é uma questão importante que a gente vai comentar no dia. Sobre a questão da compactação manual, né? Cada camada ela é pressionada justamente para que ela garanta estabilidade estrutural. Então, a gente precisa tomar um cuidado para que essa compactação seja uniforme entre todas as fiadas, né? Por exemplo, não fazer uma fiada um pouco mais compactada, a outra um pouco menos. Isso vai trazer transtornos para a nossa parede, vai trazer, inclusive, um perigo estrutural para ela. Por isso que é importante a gente saber o ponto exato de compactação, para que todas tenham uma compactação semelhante e tragam estrutura para a nossa parede. A questão da sobreposição das fiadas, né? As camadas elas são justamente dispostas em formato curvo ou reto, como vocês podem ver aqui, essa parede que está aparecendo no vídeo é uma parede reta, mas a gente pode fazer vários tipos de desenho, como eu comentei lá na nossa primeira transparência. Outro detalhe que eu considero extremamente importante das pessoas se flagrarem, se darem conta disso, é que quando a gente usa esse tipo de técnica, como o HiperAdobe, a gente não pode trabalhar com estruturas de telhado sobre nossas cabeças, porque nós vamos subindo fiada por fiada e nós temos que estar com a parte superior livre, que a gente sempre trabalha em cima da linha de construção. Então, não dá para fazer uma parede de HiperAdobe num local onde tenha estruturas superiores a nós. Estou vendo aqui, deixa eu ver, como Ahí consertar o tenemos piso. una preguntita, Ricardo. Sim, estou vendo aqui, obrigado, Gisela. Como consertar um piso de uma casa sem ser de cimento? Como consertar o piso de uma casa sem ser de cimento? Olha, esse é um assunto que vai escapar um pouquinho do nosso foco aqui. Se eu puder responder depois no final da apresentação, Gisela, eu já faço esse comentário. Perfecto, sí, justamente lo que te iba a proponer, hay algunas consultitas que las voy a ir traduciendo para que tú las tengas bastante claras y Sim, más adelante se van haciendo las consultas para no interrumpir el foco. Exactamente. perfeito. Obrigado. Seguindo, então, pessoal, a gente vai agora para uma próxima apresentação que eu já trago um pouquinho dos acabamentos. Então, aqui nas duas fotos que eu trouxe, nós estamos em dois estágios diferentes, né? A foto da esquerda, onde a gente consegue enxergar os sacos de HiperAdobe, nós estamos no processo de rebocagem. Esse aqui é um banco, um local para a gente colocar no jardim. Esse banco ele está externo, né? Ele está vamos dizer assim, não tem cobertura de telhado sobre ele. A gente utilizou na confecção desse banco uma mistura com 10% de cimento, justamente porque ele fica exposto ao tempo. Então, em casos estruturais, como eu comentei lá no início, e em casos onde esse tipo de construção vai ficar exposta aos intempéries, à chuva, ao sol, ao vento, é importante a gente também considerar a utilização do cimento.
de 6 a 12%. A gente fez, nesse caso aqui, que está aparecendo na foto, um reboco de cal. É um reboco muito, muito simples, que inclusive a gente vai trabalhar no nosso encontro também no mês de setembro. A gente vai utilizar justamente esse tipo de reboco aqui no nosso encontro. E o importante dessa história toda é que esse reboco, casado com o hiperadobe, que já tem o cimento, ele traz uma durabilidade para esse tipo de situação muito grande. Porque além dessas duas camadas, né, além do hiperadobe, do reboco, a gente também vai ter no final uma tinta natural que vai nos dar a última capa de proteção e vai garantir que essa estrutura se suporte muitos anos de chuva, de sol, né, com pouca manutenção exclusivamente na tinta, né, na cobertura de tinta. Mas, enfim, estava aqui comentando sobre os acabamentos, né? A gente sempre pode pensar em dois tipos de acabamentos, né? Os acabamentos para paredes internas e os acabamentos para paredes externas. No caso de paredes externas, ele coincide com esse tipo de acabamento que a gente está vendo aqui na foto, que é um acabamento com cal e areia. Também a gente pode pensar em utilizar a calfitice, que é uma técnica colombiana, que vai alguns agregados que não são só naturais, né? Por conta justamente das intempéries. Então é interessante a gente pensar sempre nesse detalhe. Quando a gente tem a parede que está exposta a sol, que está exposta a chuva, a vento e a frio, a gente precisa ter uma atenção redobrada com ela, porque ela pode sim apresentar patologias se não for um reboco e uma tinta capaz de suportar essas situações. Por isso que eu comento aqui, a diferença entre os rebocos é do interno para o externo. E o reboco interno, a gente sempre recomenda os rebocos naturais de terra, porque ali dentro de casa ou dentro das habitações, a gente não vai ter as intempéries, não vai ter a chuva, não vai ter o vento, não vai ter o calor, o frio excessivo, né? Não vai ter também a questão da umidade constante. Então, a gente pode sim trabalhar a face interna com rebocos totalmente naturais e a face externa com rebocos orgânico-minerais, como é o caso desse reboco de areia e de cal, né? Esse é um reboco que já foi muito utilizado, ele é muito utilizado nas bioconstruções e ele permite a troca de vapores, né? Ele permite que a umidade excessiva que está dentro da casa saia de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Então, isso é um trabalho que é muito relevante dentro da bioconstrução e a gente precisa sempre observar isso. Então, não dá para fazer um reboco de cimento como numa construção convencional, né? Isso não. Porém, os rebocos com cal ou com baixos percentuais de cimento, eles são aceitáveis dentro da bioconstrução por permitirem as trocas gasosas. Seguindo, meu povo, vamos para a próxima apresentação aqui. Detalhes construtivos, né? A espessura desse tipo de construção de hiperadobe, ela gira em torno de 40 centímetros quando está findada. O saco de hiperadobe sem reboco, ele fica em aproximadamente 35 centímetros de largura, ou de espessura. Essa largura ela é complementar por conta dos rebocos, né? Cada face de parede, a gente sobe aumenta em torno de 2 centímetros, 2,5 centímetros a espessura das paredes, chegando a um total de 40 centímetros ao término da nossa parede de hiperadobe. Aqui eu trouxe uma imagem digitalizada, justamente de uma obra que tem telhado verde, né? Para nós lembrar daquela história de que depende da carga, a estrutura da parede precisa ou não receber cimento, né? Então, num projeto como esse que aparece aqui na imagem, seria muito interessante a gente considerar a presença do cimento entre 6% e 12%, por conta das cargas que o telhado está fazendo sobre a cobertura, sobre as estruturas de parede. Outro detalhe sobre essa questão, justamente vem de encontro à espessura da parede e à questão estrutural que ela traz, né, uma das eficiências que ela tem, é que ela pode
suportar o peso sem a presença de pilares, né? Sem a presença de colunas de sustentação. Claro que cada projeto deve ser avaliado, deve ter acompanhamento técnico, né? Pelo arquiteto, pelo engenheiro civil, para fazer esse estudo, né? Para que a gente não corra riscos de desabamento, né? Ou de afundamento de estruturas. Mas, num geral, num contexto geral, a construção com o hiperadobe, ela diminui o custo com pilares ou colunas. Isso é bem interessante, né? Por conta justamente da sua largura, da sua espessura, que é muito grande. O tamanho das fiadas, ou seja, cada camada que a gente tem no hiperadobe, vou voltar uma foto aqui para vocês verem. Essas fiadas aqui, elas ficam em torno de 10 a 8 centímetros de espessura depois de compactadas. Essa é a espessura final dela, né? Então, isso é comum a gente ver e é importante também levar em consideração esse tamanho, né, essa espessura, porque ele também vai falar muito sobre a quantia de compactação, né? Se a espessura ficar acima de 10, né, é porque provavelmente faltou compactação na fiada. Ou seja, a gente precisa compactar ainda mais para chegar próximo ou abaixo de 10 de espessura. Bom, proteção contra umidades. Aqui também no projeto é possível ver, né? O uso de beirais largos e impermeabilização da base, que deve estar a 40 centímetros acima do solo. Então, aqui, nesse projeto aqui, a gente não consegue identificar exatamente as bases, porém, é importantíssimo sempre colocar uma parede de arranque de 40 centímetros acima do solo, e aí sim, passar um impermeabilizante, que pode ser o piche, né, que vai impedir que essa umidade suba por capilaridade até a nossa parede de hiperadobe, e assim a gente começa a construção com o hiperadobe no projeto. E lembrando sempre dos beirais, né? As abas, as bordas do telhado sempre amplas para proteção contra as chuvas. Vou trazer uma outra transparência aqui para a gente. Trouxe mais uma aqui onde a gente está compactando a lateral. E aí, pessoal, como vocês puderam ver aqui, né, a gente está com os martelinhos de borracha fazendo a compactação lateral, que também é opcional. Você não precisa fazer se você não quer. Você pode deixar as ondulações ou você pode deixar a parede plana, fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de acabamento, né? Quando a gente, vou voltar aqui duas para vocês verem. Nessa foto aqui da direita, a gente não fez a compactação lateral. Então ela fica com as ondulações marcadas. Eu particularmente gosto muito desse tipo de construção, deixar ela no formato original. Porém, a gente sempre permite que isso aconteça, né? Faz com que, opa, desculpe, voltando aqui, vou dar um pause. E aí nesse caso aqui de compactar as laterais, é interessante a gente estar utilizando ou martelos de borracha, ou martelos de madeira, ou até pedaços de madeira para fazer esse tipo de compactação. E eu trouxe especificamente esse vídeo aqui, porque, como por exemplo, aqui a gente já estava no final do dia, né? Nós estávamos terminando um dia de trabalho. Não só com o hiperadobe, mas terminando o dia de trabalho no hiperadobe. E a gente queria deixar essa superfície plana. Então você não pode deixar para o dia seguinte, né? Importante você fazer já no mesmo dia. E quando você está fazendo na última fiada, vocês estão vendo aqui no vídeo, que eu já vou despausar ele para vocês continuarem assistindo mais um pouquinho, que a gente está utilizando um dormente de madeira, um pedaço de madeira em cima da fiada do hiperadobe, para fazer a compactação lateral. Se eu não tiver esse tipo de situação, quando eu vou bater o martelo na lateral,
ele vai soltar a superfície do hiperadobe, lá onde a gente compactou anteriormente. Então, é importantíssimo a gente utilizar uma madeira, um peso ou uma tábua que a gente possa subir em cima dela, para daí sim fazer a compactação lateral. Deixa eu largar mais um pouquinho o vídeo para vocês perceberem. Aí, ó. Então é isso. Deixa eu voltar aqui. Esse detalhe é bem interessante, mas como eu coloquei para vocês, pode-se deixar ele original, com as ondulações, ou você pode fazer essa compactação lateralizada. Bom, falando um pouquinho sobre a questão de rendimento e eficiência, né, do hiperadobe. Velocidade de construção, vejam só. Uma equipe de 4 pessoas, e quando eu falo uma equipe de 4 pessoas, já é uma equipe com experiência, uma equipe que já tem conhecimento da técnica, sabe como ela funciona, né? Já fez algumas obras. Ela é capaz de fazer, erguer de 8 a 10 metros quadrados de parede por dia. Isso é muita coisa, é muita coisa. Se nós formos comparar com outras técnicas construtivas, com certeza o hiperadobe traz uma velocidade acima da média, muito acima. Então, por isso que eu quis trazer na Masterclass de hoje esse detalhe como um dos detalhes interessantes, né? Um dos detalhes que se diferencia da maioria das técnicas, porque a gente trabalha numa velocidade de produção muito alta. Claro, aqui com uma equipe já bem capacitada, né? A questão do custo também, né? A questão do custo ela é muito reduzida, porque a gente, no comparativo com o Super Adobe, que a gente falou lá no início da apresentação, o Hyper Adobe não requer o arame farpado e não requer a queima do plástico para a rebocagem. Então a gente deixa de ter esses dois custos. E além do mais, se nós tivermos uma terra adequada em nosso espaço, o custo de produção por metro quadrado de parede ele fica muito, mas muito significativamente menor do que numa situação convencional. Isso eu gosto também de falar bastante. A questão de eficiência energética, né? Como é uma parede que no final, depois de pronta, ela vai ter uma largura de aproximadamente 40 centímetros, ela traz uma inércia térmica bastante grande, né? Então, ela vai trazer um conforto térmico para as habitações muito, muito interessante. Vai deixar a nossa casa quentinha no inverno e fresquinha no verão. E isso vai fazer toda a diferença se comparado a uma construção convencional de tijolo e cimento, né? Porque é uma construção morta frente a uma construção viva, que está respirando, que está trocando vapores, que está trocando umidade, que está trazendo e equilibrando a umidade do ar dentro da habitação, né? Eu moro dentro de uma casa de terra, eu moro numa casa feita de cobre, e eu sei que lá dentro da minha casa a temperatura ela é muito, muito equilibrada e a umidade do ar também. Então, ela dificilmente varia bruscamente as temperaturas. E isso nos traz conforto térmico e também vários outros tipos de economia, né? Principalmente de energias, né? Eu não preciso, lá na minha casa não tenho ar-condicionado, né? Sempre que eu faço fogo no fogão a lenha, esse calor ele se mantém muito bem porque as paredes não dispersam calor para o externo. E não é diferente numa casa de hiperadobe, que traz essas mesmas características. Seguindo aqui, pessoal, tenho mais alguma coisinha para mostrar para vocês. Características e durabilidade. Então, ela tem alta resistência estrutural, suporta cargas significativas e impactos também. Então, além de ter essa capacidade de receber, por exemplo, o peso de um telhado verde, ela também tem uma capacidade de resistência a impactos laterais, né? Porque são inspirados justamente nas trincheiras que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial, né? Que suportavam vários tipos de impactos, né? A questão de durabilidade também é extremamente importante nesse processo. Quando ela é bem executada,
ela pode durar décadas e, por que não dizer, séculos, né? Porque solo, terra, a gente sabe que é um material final, vamos dizer assim. Terra nunca vai virar outra coisa a não ser terra, né? Então, se a gente conseguir fazer uma obra que siga os padrões adequados de execução e fizeram boas manutenções, principalmente no que diz respeito a pinturas, a gente vai ter uma altíssima durabilidade, uma longevidade muito grande da nossa obra. A questão da flexibilidade de formas, né? Então, eu comentei lá no início, ela permite curvas, né? E também que aumentam a estabilidade, porque uma parede reta, a gente sabe que ela tem um tipo de estabilidade, e a parede que é curvada, ela tem outro tipo de estabilidade, né? Então, isso dá totalmente outra dinâmica para a nossa obra. Mais uma apresentaçãozinha aqui. Vamos ver. Opa, passei, deixa eu voltar aqui. Mais um videozinho, pessoal. Esse vídeo é um pouco mais longo, eu vou cortar ele mais ou menos na metade. Então, aqui a gente tá, vocês podem perceber, a gente está umedecendo a superfície do hiperadobe, porque foi o dia seguinte de trabalho nessa obra. E sempre que a gente volta no dia seguinte, a gente precisa fazer essa umedecida na superfície da última fiada, porque o material que está compactado, ele já perdeu bastante umidade de um dia para outro. E para que haja conexão entre as duas fiadas, é importantíssimo a gente umedecer, estender a próxima fiada para que essa compactação tenha aderência na fiada anterior. Tá? Então, isso é bem importante. A questão de abalo sísmico, que está na lateral, eu acabei já comentando lá na frente, né? A questão de resistência a abalo sísmico, né? Já está ok. A gente já comentou um pouquinho. Na foto, na imagem da direita, aqui a gente está num processo de compactação, né? Então, a pessoa que está compactando, ela está fazendo agora, nesse momento, uma compactação leve. Parece que ela está exercendo uma força brutal aí, tá? Mas ela está numa compactação leve. A gente faz sempre 3 tipos de compactação nas fiadas: leve, média e grande. A gente sempre começa com essas, a gente sempre faz esse processo. A gente nunca vai poder fazer uma compactação grande já na primeira passada, porque a tendência é de que, se nós fizermos isso, a gente consiga compactar apenas a parte superior da fiada e deixando a parte inferior menos compactada. Então, é importante a gente fazer uma primeira compactação leve, depois uma compactação intermediária e, por fim, uma compactação mais densa, mais forte, que aí sim a gente vai fazer a observação do som, né? A gente vai lembrar, opa, o som está me dizendo que está ok, está perfeito, posso seguir. Vamos para a próxima. Mais um exemplo aqui de compactação. Outro tipo de pilão. Esse é um pilão de madeira. E aqui a gente consegue ver nessa última imagem, nesse último vídeo, a parede de arranque que eu estava falando para vocês lá no começo, né? A estrutura de concreto na base, dando esses 40 centímetros de altura aproximadamente, para daí sim iniciarmos as fiadas de hiperadobe. Isso é muito importante, e isso vale para todas as técnicas de bioconstrução, né? Todas elas precisam ter esse detalhe construtivo. Aqui já na foto superior direita, um exemplo de parede que foi compactada na lateral, e aí você começa a fazer o aprumo dela também, né? Você já vai deixando ela aprumadinha, vai subindo ela mais retinha, porque sempre que a gente fizer esse tipo de compactação lateral, a gente também geralmente quer uma parede mais plana, né? Vai buscar esse tipo de resultado final. E é importante você trazer ela no prumo. Muito bem. Gisela, é isso que eu tinha para o momento. Eu trouxe algumas imagens aí e imagino que talvez tenha algumas questões, algumas perguntas aí, a gente pode
ir conversando a partir de agora também. Bien, bien, sí, abrimos el espacio, ya hemos dejado ahí unos mensajitos para que la audiencia y quienes están acompañándonos en vivo puedan hacer algún tipo de comentario, algún tipo de pregunta. No sé si para ti sea ya propicio comentarnos y aprovechamos para saludar a quien nos dejó aquí su preguntita, David Osorio, de cómo podría solucionar el piso de una casa que no sea placa de cemento. Sim, existem alguns tipos de pisos de terra. Eu não sou um especialista nesse assunto, sabe? Não sou uma pessoa que tem capacidade técnica para falar muitas coisas sobre os pisos de terra, mas eu já li bastante a respeito, já vi pisos de terra e pretendo avançar bastante nesse conhecimento. O que eu posso dizer para essa pessoa que pergunta é que existem sim possibilidades que são muito interessantes dentro da bioconstrução. Eu conheço um tipo de técnica que é bem interessante, que é uma massa de cobre. É uma massa que a gente faz mais úmida, ela fica mais pastosa, e a gente trabalha camadas diferentes, né? São camadas com granulometrias diferentes. Então, a gente tem grãos que vão dos maiores para os menores até a superfície dos pisos. E depois trabalham-se polimentos e impermeabilizações orgânicas com óleos e com outros materiais. Já vi pessoas até utilizarem sangue de animal. Eu não sei como é que faz, não conheço essa técnica, mas já ouvi falar. Já vi pessoas por vídeo aplicando esse tipo de cobertura para finalização dos pisos. E tem também os tipos de pisos compactados. Eles são um processo de construção muito parecidos com a taipa de pilão e também com o hiperadobe, porque se usam pilões para bater o solo, compactar as camadas de solo, né? Fazer com que os materiais, os agregados se aproximem, e aí você trabalha também com granulometrias diferentes, grãos maiores na base, grãos menores por fim, e rebocos naturais como última camada. Aí você pode trabalhar o solo cimento, que é um reboco com 10% de cimento, 90% de solo. A calfitice, que é um tipo de revestimento também interessante para esse tipo de piso. E o Tadelact, que é uma cobertura que, claro, aí depende muito da utilização, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão das fricções, né? Quando você arrasta móvel no teu piso, né? Isso tem que tomar um cuidado, que tem situações em que esses materiais naturais não resistem a esse tipo de atrito. Mas, num contexto geral, são possibilidades que a gente tem para utilizar na parte interna das construções de terra. Bien, nos has comentado durante tu exposición, Ricardo, sobre las bondades de esta técnica del hiperadobe y está inmersa la economía, está inmersa los beneficios de ahorro de energías, sobre lo que es el manejo del calor, el frío, que se convierten en ambientes realmente muy agradables de habitar y muy fácilmente manejables, ¿no? Dentro de lo que es ese tipo de características. ¿Qué es lo que destacarías o haciendo un resumen o un repaso de lo que más, digamos, si alguien pensara en hacer una casa? Claramente son hermosas, son construcciones que tienen un acabado bellísimo y seguramente más de uno estaríamos muy tentados a intentar una construcción como esa. ¿Cuáles serían en sí, en resumen, ¿no? ¿Cuáles son todos esos beneficios, esas bondades de esa construcción? Sim. Gisela, são muitas os benefícios, né? Todas as bioconstruções nos trazem benefícios quando a gente compara elas com construções de tijolo e cimento, né? A gente tem um avanço muito grande nas questões de sustentabilidade, questões energéticas, né? A gente trabalha com materiais naturais, materiais que estão no nosso entorno,
solo que está embaixo dos nossos pés. Na grande maioria, eles podem ser utilizados para a bioconstrução, não só para o hiperadobe. Mas dentro do hiperadobe em si, o que eu trago assim de resumo? É uma técnica que te permite fazer uma construção eficiente térmica e acusticamente, eficiente estruturalmente, porque ela suporta muita carga. Ela também traz benefícios em relação à questão de custos, né? Nós temos custos baixos, porque tem como fazer casas de hiperadobe sem nenhum tipo de utilização de cimento, né? Nenhum tipo de utilização de materiais que precisam passar por grandes transformações dentro da indústria ou que precisam percorrer muitos quilômetros para chegar até a gente. Também destaco que o hiperadobe, como ele é uma técnica de construção linear, a gente consegue fazer muitas formas orgânicas, né? Então, a gente pode trabalhar com construções sem cantos 90 graus, né? Eliminar os cantos e fazer curvas. Isso eu acho muito, muito interessante e também muito bonito para as habitações. Além do mais, esse tipo de situação, ele nos traz mais resistência e estabilidade para a obra, né? Sem contar na questão de velocidade de construção, que é uma das questões que eu também frisei aqui, né? A velocidade construtiva do hiperadobe, ela, quando comparada a construções de terra convencional, as normais que a gente geralmente utiliza, né? Que é o tijolo de adobe, o cobre, o pau a pique, né? Ela ganha em velocidade, ela é muito mais veloz desde que a gente tenha capacitação para fazê-la. Então, o rendimento de 8 a 10 metros de parede num dia é algo realmente muito significativo, coisa que a gente não conseguiria alcançar com uma técnica, por exemplo, a do cobre, né? Eu tenho bastante experiência com cobre também aqui, que eu fiz a minha casa totalmente com cobre. A gente tem todo um processo de respeitar a cura do material, de fazer fiadas mais finas, né? E de aguardar esse processo de secagem para dar sequência no reboco e na pintura. Já o hiperadobe, ele tem essa velocidade tanto na construção quanto na cura dos materiais. Então, você vai ter uma velocidade maior também para conseguir fazer a rebocagem e a pintura final da tua obra. Sobre a questão dos materiais, né? Tem muita gente que às vezes entra em contato comigo e acha que não deveria utilizar o hiperadobe porque é plástico, né? E o plástico está lá no meio do solo, né? Está misturado. Mas eu fico pensando assim, ó, será que essa pessoa fez uma avaliação do quanto essa técnica nos traz de diminuição de impacto ambiental, apesar, obviamente, de ter um pouco de plástico lá no meio, que é a embalagem do hiperadobe, né? Olha, veja quanta diferença ela tem em relação a uma construção convencional, né? Uma construção que vai buscar cimento, que vai buscar tijolo cozido, que vai precisar comprar uma tinta sintética, química, e nesse processo de construção com o hiperadobe a gente não tem isso, né? Então, eu considero que sim, existe um pequeno impacto, mas ele é um impacto muito pequeno frente aos benefícios que esse tipo de construção nos traz. Então, o hiperadobe, vejo ele como uma técnica interessantíssima, muito boa para locais frios, né? Principalmente no extremo sul da América, que é uma técnica muito interessante por conta da sua inércia térmica, e uma construção veloz, bonita, bem estruturada e que qualquer pessoa pode se capacitar para fazer. Ciertamente, ciertamente, Ricardo. Estamos realmente convencidos de que todo este, digamos, este trabajo que has desarrollado en el hiperadobe está demostrado no solamente en la presentación, en las fotos que nos has traído en esta tarde, sino también porque tú mismo, dentro de lo que es tu experiencia, tu vivencia, ya lo has podido comprobar y seguramente los proyectos en los que vas trabajando se van multiplicando, se van expandiendo en toda la región.
Lo traemos a este festival porque es importante no solamente ver todos los aspectos de la vida bonita, en lo que es también los aspectos económicos, los aspectos de elaboración, el equipo, casi todo está cubierto en esta técnica. Entonces te agradecemos infinitamente. Vamos a ir cerrando ya esta masterclass, quizás con algunas preguntas, si es que tuvieran alguna los asistentes, o en todo caso, ya dejamos para las palabras finales de Ricardo y en nombre del equipo organizador, te hago llegar un abrazo de corazón, un agradecimiento infinito por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento y esa energía que le imprimes también a cada presentación, a cada compartir en estas transmisiones de los miércoles y de los sábados de Masterclass. Bien, nosotros vamos entonces, queremos recordarles que el Festival Ecos de la Tierra se va a realizar en el Ecocentro Madre Selva del 20 al 28 de septiembre. Van a ser días realmente muy intensos, muy cargados de contenido. Durante estos 8 días tendremos la oportunidad de aprender de más de 15 expertos, entre ellos, por supuesto, Ricardo, de variadas regiones de Latinoamérica, desde México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, quienes comparten sus conocimientos a través de talleres teórico-prácticos plasmados en su experiencia, relacionados con todos los aspectos de desarrollo de nuestros proyectos personales y comunitarios, con el aporte de sus distintas herramientas de conexión y disfrute en los procesos y crecimiento de la red permacultural. Bien, hoy hemos contado con la presencia de Ricardo Scalco desde Brasil y bueno, dejamos en todo caso las palabras finales para cerrar ya con esta masterclass. Bom, Gisela, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência e dizer que eu estou muito, muito ansioso já, na verdade, por estar aí na Madreselva com mais pessoas, conhecendo esse pessoal que vai também trazer muitos conhecimentos, não só os facilitadores, são 14, 15 facilitadores, então vai ter muita gente com experiência para compartilhar. Mas também os participantes, né, que estarão conosco, sempre trazem conhecimento, sempre trazem sugestões, sempre trazem boas notícias e nos deixam ainda mais animados para seguir em frente nesse propósito de fazer com que a bioconstrução avance cada vez mais e que ela realmente se torne algo que a sociedade como um todo enxergue como viável, né? A gente hoje batalha meio que sozinhos, né? E o trabalho da Madreselva, da Nalum, de juntar essas pessoas, fortalece muito a cena da bioconstrução na América Latina. E eu fico muito agradecido por estar dentro desse contexto, dentro dos facilitadores desse encontro. Vai ser uma grande alegria levar um pouquinho do que eu sei para compartilhar com cada um de vocês e também para conhecer cada um de vocês que estarão conosco nesses dias. Obrigado novamente, Gisela, obrigado a toda a equipe da Madreselva também por estar dando esse suporte para a gente. Así es, muchas gracias. En nombre de Bea Ramírez, Kika Quiseno, Arlene Cruz y de quien les habla y los acompaña esta tarde, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todos, a quienes nos acompañaron esta tarde y a quienes vean la transmisión y el video que se encuentra en los perfiles tanto del Instituto de Permacultura Nalum como del Ecocentro Madre Selva. Muchas gracias, muy agradecido nuevamente, Ricardo. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, gente. Gracias.